Olá, meu nome é Dr. Tito Paz de Barros Neto, sou médico psiquiatra, mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Hoje eu vou falar sobre um assunto que considero muito importante. Mas antes de avançarmos, eu gostaria de que você se inscrevesse no meu canal. Depois de se inscrever, clique nesse sininho que aparece logo abaixo do vídeo. Quando você clica nesse sininho, o YouTube vai te enviar uma notificação cada vez que eu publicar um vídeo novo. Assim, você não vai perder nada. Agora, vamos ao nosso tema? Então, hoje eu vou falar sobre ansiedade, insônia e medo de dormir. A ansiedade talvez seja a palavra de ordem no momento. Nunca se falou tanto sobre isso como nos dias de hoje. E a ansiedade é um termo muitas vezes difícil de explicar ou conceituar, pois é mais facilmente relatada por quem a sente do que observada por quem está de fora. Em outras palavras, trata-se de um fenômeno em que o subjetivo predomina sobre o objetivo. Existe um conceito de um autor chamado Aubrey Lewis que define bem a ansiedade. Ele diz: é um estado emocional vivenciado com a qualidade subjetiva do medo, tem um caráter desagradável, é dirigida para o futuro, desproporcional a uma ameaça reconhecível, com desconforto somático subjetivo, somático é físico, e alterações somáticas manifestas, ou alterações físicas manifestas. Se alguém disser que está preocupado e com taquicardia, é possível se inferir que esse alguém esteja ansioso. Essas manifestações são denominadas sintomas. São referidas e geralmente não podem ser observadas. Mas existem outras manifestações que podem ser observadas pelos outros, e a essas damos o nome de sinais. Por exemplo, alguém que esteja tremendo, ou mesmo suando excessivamente. Há ainda manifestações que podem ser classificadas como sintomas-sinais, as duas coisas, por serem relatadas e ao mesmo tempo observadas. Por exemplo, uma pessoa que se queixava de falta de ar e era possível observar que ela se encontrava respirando rápida e profundamente com dificuldade. Os sintomas de ansiedade são muitos e são subjetivos. Eu vou dar alguns exemplos de sintomas, né? Medo, preocupação, insônia, palpitação ou batedeira no peito, secura de boca, aperto na garganta, opressão no peito, tensão muscular, irritabilidade, nervosismo, insegurança, dificuldade de concentração. E entre os sinais nós temos o tremor, o suor excessivo, como eu tinha mencionado, o rubor que ocorre na fobia social, na ansiedade social, choro, inquietação, agitação e fuga e esquiva. Fuga é quando a pessoa está dentro de uma situação e ela se sente apavorada. Por exemplo, ela está na casa de alguém, de repente aparece um cachorro e ela tem fobia de cachorro. Ela sai correndo, é capaz de pular o muro e parar na casa do vizinho. E a esquiva é quando a pessoa não se atreve a entrar numa situação que ela sabe que ela tem medo, que ela tem fobia. Agora vamos falar de ansiedade e insônia, onde um dos sintomas mais perturbadores que ocorrem nas pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade é a insônia, que muitas vezes as levam a sentir medo de dormir. Isso pode ocorrer por diferentes temores, como pegar no sono e morrer, adormecer e os sintomas de ansiedade o despertarem aterrorizado, ter pesadelos e fazer coisas que não se lembrará no dia seguinte, entre outros. Bem, há diversos tipos de insônia. A insônia inicial. A pessoa demora ou não consegue pegar no sono de maneira alguma. É a mais comum entre aqueles que têm algum problema relacionado à ansiedade. A pessoa pode passar a noite inteira sem pregar o olho. Na insônia intermediária, o sono é perturbado por constantes despertares e dificuldade maior ou menor para voltar a dormir, dependendo da gravidade do quadro. Esse tipo de insônia pode estar relacionado à presença de sintomas de depressão ou a transtornos mistos de ansiedade e depressão. E temos o despertar precoce, ou a insônia terminal, que é mais comum nos quadros de depressão, principalmente depressão mais grave. A insônia é um sintoma que pode exacerbar outros sintomas de ansiedade, como nervosismo, irritabilidade, medo,
e falta de concentração, podendo levar a um sintoma muito prejudicial, a sonolência diurna excessiva, com consequências negativas sobre a vida profissional e social, além de implicar risco para a vida da pessoa. Por exemplo, se a pessoa dirige, está dirigindo seu carro, começa a ter sonolência, ela pode se acidentar e pode morrer, se machucar ou matar ou machucar outras pessoas também. Vamos falar um pouquinho sobre a abordagem da insônia nos transtornos de ansiedade. Algumas orientações. É importante se procurar um médico que possa tratar o seu problema de ansiedade com medicamentos apropriados. Existem medicamentos específicos que combatem a insônia, que são conhecidos como hipnóticos, como, por exemplo, o Zolpidem, que é o Stilnox, o Zolpidem de preparo sublingual, que é o PATS. Eles são diferentes dos benzodiazepínicos, que não causam dependência química, né? Os hipnóticos, né? Os benzodiazepínicos causam. E também a amnésia é bem menor com essas drogas, né? Mas os benzodiazepínicos são utilizados também, principalmente em insônias mais rebeldes, enfim. Mas são prescritos os benzodiazepínicos que caem naquele problema de dependência e prejuízo de memória. Alguns antidepressivos podem ser úteis no tratamento da insônia. É o caso do Donarém e o Remeron, tem como efeito colateral a sedação e podem melhorar a insônia. Temos alternativas isentas da química, por exemplo, hábitos saudáveis de vida. É feita então a higiene do sono, onde a pessoa deve procurar deitar e levantar sempre nos mesmos horários, praticar exercícios com regularidade, nunca à noite, mas de uma forma disciplinada, ainda que não comece com muita disciplina, mas depois vai pegando jeito. A meditação, que pode ajudar. Parar de fumar ou não fumar à noite, principalmente. Converse com seu médico se você quiser parar de fumar, ele pode te ajudar nessa parte. Não beba café ou energéticos em excesso e evite fazer isso principalmente à noite. Banhos mornos à noite são uma plataforma amigável para quem tem ansiedade e insônia. Quando for dormir e estiver tomando algum medicamento, para isso procure não realizar atividades que o deixem mais agitado, ou como se diz na gíria, pilhado, como fazer arrumações em armários. Não assista a TV, leia um livro descritivo ou mesmo chato, isso facilita a indução do sono, e utilize a técnica da intenção paradoxal, que é a seguinte: o princípio é o mesmo que contar carneirinhos. Você tenta se manter desperto, fazendo a contagem dos bichinhos, e acaba adormecendo. Mas eu sugiro alguma coisa mais contemporânea do que essas imagens de caráter nostálgico. Então, quando você estiver deitado na cama, no escuro, com insônia, tente manter-se desperto, acordado, ao invés de tentar adormecer, imaginando com o máximo de detalhes e de riqueza de imagem possível a chama de uma vela, com suas nuances, com suas cores, com seus movimentos. Concentre-se e mantenha sua atenção focada nessa imagem e veja o resultado, se você puder. Bem, era isso que eu tinha para falar sobre isso hoje e vejo vocês em breve num próximo vídeo.